primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Boa noite, gente. Boa noite. Que a graça do triuno e majestoso Deus prossiga sendo derramada sobre todos nós. Como é bom, como é agradável, como é edificante este reencontro. Bem disse o reverendo Marcelino, a nossa jornada aqui no Vale do São Francisco, na qualidade de ministro da Palavra do Senhor, dentro do presbitério de Petrolina, ela teve seu início aqui. Aqui, que agora é a nossa querida terceira igreja presbiteriana em Petrolina. Aqui. E esse servo do Senhor nos acolheu muito bem, nos abraçou. Começou aqui. Por isso estamos alegres também por este reencontro doce, perfumado com o perfume de Cristo. Como é bom. Como é bom perceber que pouco a pouco esta igreja, ela está se desenvolvendo, agora já mirando a sua organização. Logo, logo com o seu colégio pastoral, logo, logo com a sua junta diaconal, logo, logo haverá aqui a sua SAF, a sua UPH, a sua UCP, a sua OPA, a sua UMP, e tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, parabéns, reverendo Marcelino, reverendo Bruno, reverendo Sebastião, também é filho da casa aqui, e toda a sua membresia, todos os que fazem esta igreja. Como é bom reencontrá-los. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3. O versículo, vocês já conhecem, 16. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3, o versículo 16. Nós falamos da terceira desta igreja, não é? Tudo começou aqui, a nossa relação com o presbitério de Petrolina, até que assumíssemos a primeira. Porque Deus é soberano, Deus cumpre os seus propósitos, não é? Ele vai movendo as peças, ele vai aproximando pessoas, mas também necessário se faz aqui dizer que a nossa querida igreja ali, no bairro Dom José Rodrigues também, nos acolheu com muito carinho. Povo querido e amado. João 3,16, o que é que diz aí, gente? Todos conhecemos esse texto, não é? Não precisaria nem abrir a Bíblia para que o mesmo fosse citado. Toda a igreja, em uma só voz. João 3,16. Mas tenha vida eterna. Porque Deus, atentem, porque Deus amou o mundo, ou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Domingo, nos encontrávamos lá no templo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, iniciando uma nova série. E a série que iniciamos lá tem como tema o Evangelho para todos, dos sertões às nações. Uma junção que fizemos de dois temas da Juvep,
que é uma instituição para-eclesiástica. Uma instituição que existe para andar lado a lado com a igreja. No ano de 2025, a Juvep esteve aqui em Petrolina e o tema trabalhado foi dos sertões às nações. Este ano, em curso, já aconteceu a Juvep em João Pessoa. E o tema foi o Evangelho para todos. E aí pensamos, vamos fazer uma junção, e fizemos. Daí o tema da nossa série lá, na primeira, o Evangelho para todos, dos sertões às nações. E o texto lido foi João 3,16. Porque João 3,16 é uma mini Bíblia. É uma mini Bíblia. João 3,16 resume para nós o plano histórico redentivo de Deus no Antigo Testamento, o plano histórico redentivo de Deus no Novo Testamento. Se você deseja conhecer mais o plano histórico redentivo de Deus, leia João 3,16 à luz do Antigo Testamento. Leia João 3,16 à luz do Novo Testamento. Vocês perceberão e vocês mergulharão um pouco mais. E vocês terão a certeza de que João 3,16, ele é uma síntese inspirada e autoritativa da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia o Antigo Testamento tendo em mente João 3,16. Leia o Novo Testamento, seus 27 livros, tendo em mente João 3,16. E para o sermão desta noite, que já se encontra em curso, assim como foi o sermão de domingo, iremos focar apenas o início do versículo. Por que Deus? Por que Deus? E o porquê Deus aí não é uma interrogação, é uma afirmação categórica. Por que Deus? Nós estamos aqui nesta noite celebrando 167 anos do presbiterianismo nacional. 167 anos da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é claro, consequentemente, as demais igrejas presbiterianas, as demais denominações presbiterianas, geradas pela mãe, a IPB, outras geradas pelas suas netas, também celebram, daí 167 anos do presbiterianismo nacional. Nós só estamos aqui porque Deus. Só estamos aqui nesta noite, neste lugar, neste espaço, congregando com a terceira igreja presbiteriana de Petrolina, porque Deus. Do contrário, aqui nós não estaríamos. Hoje, 12 de agosto de 2026, estamos celebrando 167 anos de presbiterianismo nacional. E só estamos celebrando esses 167 anos porque Deus. Estamos celebrando 167 anos, hoje, 12 de agosto, porque, de fato, no dia 12 de agosto de 1859, o pai do presbiterianismo brasileiro deixou a sua nação, os Estados Unidos da América do Norte,
e desembarcou aqui no nosso país com seus 26 anos de idade. Mas só aconteceu isso porque Deus. Archibald Green Simonton só saiu dos Estados Unidos e aqui desembarcou, muito especialmente no Rio de Janeiro, porque Deus. Com seus 26 aninhos de idade, plantou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Lá está a catedral. Eu tive a honra e o privilégio de conhecê-la. Quando presidia um presbitério na Grande Recife, lá fomos realizar um trabalho, visitar certo pastor. E lá tivemos a honra de conhecer aquela linda catedral, não é? Pois bem, e lá se encontram as homenagens ao pai do presbiterianismo brasileiro, Archibald Green Simonton. Mas só aconteceu isso porque Deus. Se você estiver pensando, será que o sermão do pastor Luiz Onilson vai ficar só nisso? Não. E se ficar só nisso já bastaria, porque Deus. Ele plantou a primeira igreja lá. A catedral, assim é chamada, a catedral presbiteriana. De lá para cá, povo querido, povo muito amado, a igreja presbiteriana do Brasil se encontra com mais de 700 mil membros. Por quê? Deus. Porque Deus instrumentalizou um jovem pastor, Archibald Green Simonton. Esse jovem, com seus 26 anos de idade, aqui desembarcou, plantou a primeira igreja. De lá para cá, a IPB se encontra com mais de 4.000 igrejas e congregações. 4.377 igrejas e congregações. Está no nosso aplicativo, está lá no site da nossa IPB. Mais de 4.377 igrejas e congregações. Por quê? Deus. A IPB se encontra hoje com 402 presbitérios. Por quê? Deus. Do contrário, não existiria 402 presbitérios, é muita coisa. A IPB se encontra hoje com 98 sínodos. Para aqueles que estão iniciando a caminhada cristã dentro do presbiterianismo, são instâncias de governo da igreja. Tem o conselho da igreja local, existe o presbitério, existe o sínodo e o supremo conselho. Temos 98 sínodos. Por quê? Deus. Recentemente aconteceu a 41ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais de 1.500 delegados. Por quê? Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem algumas agências missionárias. Por exemplo, a Junta de Missões Nacionais. Ela sustenta aqui, na nossa pátria, muitos e muitos missionários que estão plantando igrejas. Por quê? Deus. Ela tem também a APMT, a Agência Presbiteriana Transcultural. Agência Missionária Presbiteriana Transcultural. A missionária da IPB. Por quê? Deus. Nós temos a APECOM. Quem sabe aqui o que é a APECOM? Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização. Dando aí apoio, dando condições, oferecendo treinamentos e nos dando também campanhas
as campanhas nacionais de evangelização, porque Deus, aliás, esta igreja e a primeira igreja e as demais igrejas do nosso presbitério, abraçamos a última campanha, Minha Cidade para Cristo. Porque Deus. Porque Deus aqui estamos nesta noite, celebrando 167 anos de presbiterianismo. Mas o porquê Deus no texto ainda é muito mais profundo, é claro e evidente. Porque esse porquê Deus de João 3,16, ele faz parte de um contexto imediato. É o que vem antes de João 3,16 e o que aparece depois, no qual a temática é salvação. Num diálogo com Nicodemos, Jesus Cristo olha para aquele doutor e diz: necessário é nascer de novo. E essa fala de Cristo o deixou perturbado. No contexto de João 3,16, o que vem antes, ele prossegue olhando para Nicodemos e diz assim: eu sou o revelador dessa salvação, porque do céu eu desci. Em outras palavras, eu sou o verbo de Deus, o logo de Deus, a palavra de Deus. Ainda dialogando com Nicodemos, Jesus Cristo disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que para ela olharam curados foram, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, fazendo referência à sua pessoa. É esse o contexto imediato de João 3,16. Ele está dizendo para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. É preciso que você entenda que eu desci do céu para revelar essa redenção. É necessário que você entenda que eu sou o Redentor. Mas é necessário que você entenda que tudo isso é porque Deus. Nicodemos ficou perturbado. Nascer de novo? Como? É impossível para o homem. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então é possível nascer de novo. Porque Deus. Porque Deus enviou o seu Filho. É possível nascer de novo. Porque Deus fez que o seu Filho fosse levantado no madeiro, tendo como figura a serpente que havia sido levantada na antiga administração da aliança da graça. Porque Deus. Esse é o contexto de João 3,16. E quando você lê esse contexto que vem antes do texto, do versículo, e o que aparece depois, aí você percebe a grandiosidade. Aí você percebe que esse texto de João 3,16 é uma mini Bíblia, é uma síntese poderosa do plano histórico redentivo de Deus. E quando você sai do contexto imediato e vai para o contexto remoto, como já dissemos no início, na introdução do sermão, aí você percebe o quanto João 3,16 é uma riqueza. Aí quando você lê Gênesis 1, 2 e o capítulo 3, à luz de João 3,16, aí você percebe a grandiosidade. Ou quando você lê João 3,16, à luz de Gênesis 1, 2 e 3. Quando você lê João 3,16, à luz de Gênesis 1 até o capítulo 11, você percebe a grandiosidade. Quando você lê João 3,16 e daí lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aí você percebe como fica fácil entender. Os livros históricos, fica fácil entender. Os livros poéticos, fica fácil entender. Os profetas maiores, fica fácil entender, vai melhorando o entendimento. Os profetas menores, vai melhorando.
Aí se encerra a antiga administração da Aliança da Graça e adentra a nova administração. Aí você lê os evangelhos. Fica fácil entender e perceber a riqueza de João 3,16. Aí você lê o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí você entende a grandiosidade de João 3,16. Aí você lê as epístolas paulinas. Aí você percebe a maravilha que essas cartas são, que essas epístolas são. Aí você lê as epístolas de Pedro, Petrina, e você percebe que tudo tem o seu sentido. Aí você lê as epístolas joaninas, você percebe que tudo tem o sentido. Aí você lê Apocalipse, aí você percebe o quanto João 3,16 é de uma riqueza maravilhosa. Por quê? Deus. Porque Deus. E agora, adentrando no miolo do sermão, um sermão que não será pregado na sua totalidade, pois lá mesmo na primeira, João 3,16, ele será mais ou menos uns 2 ou 3 sermões. Por que Deus? Só há salvação porque Deus. Quando você lê por que Deus, e procura entender esse porquê Deus, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, número 1, só há salvação, só estamos aqui, celebrando os 167 anos do presbiterianismo no Brasil, dando graças a Deus pela vida daquele servo do Senhor, Ashbel Green Simonton. Porque Deus, antes da fundação do mundo, nos desenhou e decretou o seu plano histórico redentivo. Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele adentra o versículo 4 e vai falar sobre a sua predestinação, pré-ordenação, os seus desígnios, diante dos quais precisamos muitas vezes nos calar. Não é nem procurar explicação, senão enlouquecemos. Porque existem mistérios aí. Porque Deus, antes da fundação do mundo, desenhou e decretou o seu plano histórico redentivo. Aqui estamos aqui. Só existe a primeira igreja presbiteriana de Petrolina porque Deus, antes da fundação do mundo, desenhou e decretou o seu plano histórico redentivo. Segundo, só há salvação porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele desenhou e decretou a nossa existência. Que coisa linda! Você não é um acidente cósmico. Você não é plano B de Deus, você não é plano C, você faz parte do plano de Deus. Louvado seja Deus! Porque Deus, antes da fundação do mundo, nos desenhou e decretou a nossa existência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus. Já destacamos 2 verdades aí. Primeiro, porque Deus, antes da fundação do mundo, desenhou e decretou o seu plano histórico redentivo. Por isso que há salvação. Por isso que estamos aqui. Porque Deus. Segundo, porque Deus desenhou e decretou a nossa existência. E aí afirmamos, você não é um acidente cósmico. Você não está aqui por acaso. Claro, Ele usou circunstâncias. Ele foi mexendo no tabuleiro. Eu gosto dessa linguagem. Deus mexe no tabuleiro da sua criação. Ele empurra você para ali, Ele empurra você para acolá. Parece aqui acolá que você está como que sem norte. Não, Ele sabe para onde Ele está te levando.
Aqui e acolá eu relembro o reverendo Marcelino como foi o processo para assumir a primeira igreja. Inimaginável. Jamais passou pela nossa mente. E o Senhor nos traz aqui de volta para o vale. E o Senhor nos traz aqui para a terceira igreja presbiteriana. E o Senhor move aqui. Iríamos para a Aripina. Gente, sabia? Está aqui as testemunhas. Fizeram uma proposta para assumir a igreja de Araripina, revitalizá-la. E ficamos empolgados. Mas o Deus que mexe no tabuleiro, Ele mexeu no tabuleiro, empurrou aqui, empurrou acolá, daqui a pouco eu só recebo a ligação, aborta aí, porque precisamos de você ali. Na primeira igreja presbiteriana de Petrolina, lá estamos. Porque Deus. Isso é maravilhoso, gente, saber disso. Calma, Ele está controlando. Porque Deus desenhou e decretou a nossa existência. Por isso há salvação. Terceiro, porque Deus, vejam, é João 3,16, a luz do Antigo Testamento e a luz do Novo. E estamos concentrando apenas no porquê Deus. Por que estamos aqui celebrando 167 anos do presbiterianismo? Por quê? Porque Deus, antes da fundação do mundo, designou e decretou o Redentor, Jesus Cristo. 1 Pedro diz que não fomos comprados com ouro, com prata, com bronze, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Por isso estamos aqui. Antes da fundação do mundo, Ele designou e Ele decretou quem seria o Redentor. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, plenamente homem, plenamente Deus, Jesus Cristo. Porque Deus. Percebe como o início de um versículo desse tem tanta riqueza para nós? Por que estamos aqui celebrando 167 anos de presbiterianismo? Porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele desenhou e decretou o palco no qual Ele manifestaria a sua glória. Ou seja, a primeira criação e a segunda e última criação. Porque Deus. A segunda criação não é plano B de Deus, é plano histórico redentivo de Deus. Porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele desenhou e Ele decretou o palco no qual a sua glória Ele manifestaria. É por isso que Gênesis 1 e 2, Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele inicia assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí começa agora o processo, o modus operandi do triuno Deus. Haja luz e houve luz, haja e houve, haja e houve, e é por isso que você está aqui. A Ele toda a glória, porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele desenhou e decretou o palco no qual Ele manifestaria a sua glória. Ele se desnudaria para nós. Por isso, Romanos 11:36, eu sou apaixonado por esse versículo. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Porque Deus. Aqui e acolá, quer relembrar para você, quer aquecer o coração, só repita a primeira parte de João 3,16. Porque Deus, e relembre essas verdades, que esse porque Deus provoca, ou chama você a refletir. Porque Deus, antes da fundação do mundo, desenhou e decretou uma nova humanidade redimida em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo, tendo Ele como cabeça. Efésios, o 1º capítulo. Entende agora? Aí agora você lê João 3,16.
E você vai ler João 3,16 com mais empolgação. Porque Deus. E não simplesmente um versículo isolado, fora do seu contexto, seja imediato ou remoto. Porque Deus. Quem gostava de pregar assim era o príncipe do pregador britânico Charles Spurgeon. Pegava uma parte dessa e desenvolvia, com base nas Escrituras. Aí você diz, mas vai ficar o tempo todo, porque Deus, porque o que a igreja precisa saber disso. Porque Deus, preste bem atenção, nós estamos celebrando 167 anos de preterianismo. E devemos celebrar com prazer e com alegria. Uma denominação reformada, não é? Com a sua história, com o seu legado. Mas é preciso dizer uma coisa. João 3,16 não começa dizendo por que a igreja presbiteriana. Não começa dizendo por que a igreja batista. Não começa dizendo por que a igreja Assembleia de Deus. Não começa dizendo por que a primeira igreja presbiteriana. Não começa dizendo por que a terceira igreja presbiteriana. O texto começa dizendo por que Deus. Antes da IPB, Deus. Antes dos batistas, Deus. Antes dos assembleianos, Deus. Antes de quem quer que seja, Deus. É porque Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele. A IPB é fruto desse porquê Deus. Os batistas são fruto desse porquê Deus. Os assembleianos são fruto desse porquê Deus. Antes do nosso querido e referência nossa como teólogo Calvino, Deus. Antes de Lutero, Deus. Antes de Paulo, Deus. Antes de Abraão, Deus. Louvado seja Deus. Mas eu preciso encerrar, né, gente? A hora avançou. E preste bem atenção. Ficamos só nessa primeira parte, assim como ficamos lá na primeira. Aqui fizemos até vestimos o sermão aqui com uma roupagem homilética um pouco mais avançada, porque domingo estarei lá e aqui vai estar o pastor Marcelino, né, pregando. Mas tem uma coisa aqui que eu não posso deixar passar. Como consequência do porquê Deus, nós temos o porquê a igreja. Como consequência do porquê Deus, aí sim entra a IPB. Porque a igreja presbiteriana dos Estados Unidos enviou Archibald Green Simonton. Abra sua Bíblia rapidinho aí, por favor. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 5. Porque vejam, quando encontramos essa afirmação, porque Deus, nós somos chamados a estudar aí o ser de Deus e os seus atributos. Porque Deus, nós somos chamados a estudar os seus planos, os seus decretos. Mais uma vez que a gente aprendeu um pouco sobre o ser de Deus e seus atributos, sobre os seus decretos, desígnios, propósitos. Veja o que é que Paulo vai dizer aí. O texto diz, porque Deus amou, não é? Um dos seus atributos morais, amor. Aí você vai para Efésios 5 e Paulo diz o quê? Toda a igreja, enquanto eu bebo água, por favor. Efésios 5, por favor, os 2 primeiros versículos. Eu retifiquei aí, perdão pela confusão que eu fiz na mente de vocês. Entenderam agora? Aí o velho apóstolo Paulo, aí você faz aí uma conexão hermenêutica, exegética, homilética e percebe, porque Deus, o Deus que amou, deve ser imitado. Logo, consequentemente, porque Deus provoca, porque a igreja. Porque a igreja saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, porque ela também imitou Deus, ela amou a Deus e ao próximo. Porque a igreja saiu de Jerusalém e foi para Samaria, porque ela amou Deus e amou o próximo. Porque a igreja saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra naqueles tempos, porque ela amou Deus e ela amou o próximo.
Porque a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enviou Archibald Green Simonton? Porque ela imitou Deus. Ela também amou a Deus e amou ao próximo. Porque o jovem Archibald Green Simonton se rendeu e veio porque ele amou a Deus, ele amou o próximo. Então o porquê Deus provoca o porquê a igreja. Petrolina já ultrapassou seus 430 mil habitantes. Ela chegará logo aos 500 mil, ela só cresce. E aqui existe o presbiterianismo. Porque Deus provocou o porquê a igreja tal e tal enviou o primeiro irmão que plantou, que deu início, que é hoje a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Porque Deus que provoca o porquê a igreja presbiteriana de Petrolina lá atrás iniciou esse trabalho. Não é verdade, reverendo Marcelino? Porque a primeira iniciou, a segunda igreja presbiteriana em Petrolina, está aí o reverendo Alexandre. Mas tudo isso porque Deus, o porquê Deus nos empurra para o porquê da igreja. O porquê da igreja é responsabilidade, é onde entra a missão da igreja. Porque Deus provoca porquê a igreja, porquê a igreja. Porque a igreja também, imitando ao seu Deus, ela amou e tem amado. Precisamos amar as almas que estão caminhando aí perdidas. Porque Deus amou. Só estamos aqui celebrando esses 167 anos de presbiterianismo. Porque Deus, antes da fundação do mundo, fez o que fez. Em virtude disso, porque a igreja, como fruto dos seus desenhos e decretos, também, amando a Deus e amando a sua cidade, amando a Deus e amando o seu próximo, ela pratica a grande comissão. Porque Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos, refletindo sobre porquê Deus. Existem 2 livros aí no mercado também empresarial, mas ele é lido também em gestão eclesiástica. Comece pelo porquê e encontre o seu porquê. O nosso porquê é Deus o Pai, é Deus o Filho, é Deus o Espírito Santo. E é esse porquê sacrossanto, incomparável, que deve nos mover ao nosso porquê. Porque também amamos Petrolina, vamos ao encontro dos petrolinenses. Porque amamos Juazeiro, vamos ao encontro dos juazeirenses. Porque amamos Lagoa Grande, vamos ao encontro porque amamos Casa Nova, vamos e vamos e vamos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz...